Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém? Eu deixo que meus irmãos. Sou humano e fraco, mas sou possuidor de uma tão grande salvação. Sou humano e fraco, mas o Senhor me deu uma tão grande salvação. Tão grande que não tem que se comparar. É como aquela expressão que foi colocada na Bíblia, em João 3,16: o amor de Deus ao mundo foi de tal maneira. E o de tal e o tão não tem como expressar. Não temos medida para realmente comparar o tão e o tal. A medida somente o Senhor sabe. Somente o Senhor tem. Porque o que vem dele é de tal maneira e é de tão grande forma que até os escritores inspirados pelo Espírito Santo não conseguiram comparar aquilo que eles estavam escrevendo. Nós entregamos agora há pouco a vocês alguns presentes e como foi contente e feliz ver você recebendo uma alegria profunda no seu coração. Quero dizer para você que o presente está contigo. O presente o Senhor já deu para você. E esse presente foi lá na cruz do Calvário. Esse presente foi na cruz do Calvário. A tão grande salvação de Deus já foi manifestada. A tão grande salvação de Deus já foi entregue. Tem muitos que não querem. E tem muitos que rejeitam. Tem muitos que blasfemam. E tem muitos que não valorizam. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele pôde então se encontrar com o homem mais intelectual da sua época, Nicodemos. Ele agora faz um pedido a Nicodemos, dizendo em João 3, capítulo 3 a 4, versículo 3 a 7, que Nicodemos precisava nascer de novo. Nicodemos não entendeu, viajou, ficou doido, porque não tinha como voltar ao ventre, vivemos expressa isso. Posteriormente, anos à frente, 30 anos quase à frente, Paulo, provavelmente tendo os relatos da biografia de Jesus na mão, ele vai escrever à igreja de Corinto e dar a expressão não de novo nascimento, porque ele sabia que aqueles irmãos já estavam nascidos na fé, porém ele vai confirmar que eles agora eram uma nova criatura. Eles eram novos seres na mão de Deus. O que isso especifica? O que isso dá ênfase? Isso quer dizer que você, na sua vida, na minha vida, nós temos uma nova realidade. Isso quer dizer que na sua vida, na minha vida, nós temos um novo começo. Isso quer dizer que na nossa vida e na sua vida, nós temos agora uma nova história a ser escrita. Tudo isso pela tão grande salvação que Ele nos entregou. Pela tão grande salvação. Mas, como nós vamos entender? Como? Se nós somos agora uma nova criatura, se nós agora nascemos de novo, por que ainda no meu caráter, dentro de mim, existem ainda atitudes
existem ainda desejos que não foram apagados. Como? Como ainda há dentro de mim dores, se eu sou uma nova criatura? Como existe ainda dentro de mim frustrações, fracassos, existe ainda dentro de mim rejeições, existe ainda desamores, existe ainda mais coisas, brigas e decepções. Como posso, Senhor, entender que sou uma nova criatura se tenho tudo isso ainda dentro de mim, no meu caráter? E isso, querido, vem à tona. E descobrimos então que essa nova vida é um desafio tão grande que somente o presente de Deus, que é tão grande, poderá nos motivar para enfrentarmos aquilo que ainda está escondido, ainda está aqui dentro, que ainda está pronto para ser lançado, que nos traz desânimos, que nos traz sofrimentos. Por isso, quero trazer duas declarações de um homem que recebeu a tão grande salvação e registrou, apesar de suas lutas, seus sofrimentos, suas perseguições, orientações importantíssimas para mim e para você. Eu queria trazer duas. Eu queria que você agora pudesse voltar um pouquinho a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Primeira orientação de Paulo, homem que tinha autoridade para pegar, homem que poderia realmente ter a palavra da autoridade em suas mãos, porque ele diz que em seu corpo ele traz as marcas de Cristo. E no corpo de Paulo não era uma marca de amor, uma marca de intelectual, mas era a marca do sofrimento. Quantas chicotadas, varadas, pedradas levou no seu corpo. E ele vai dizer então no capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Aquele que está em pé, veja ou olhe para que não caia. Dentro do capítulo 10, alguns versículos antes, Paulo vai trazer um contexto para nós. Por que Paulo pede aos coríntios para que eles fiquem atentos, para que eles cuidem, para que eles não caiam? Paulo então vai utilizar agora uma figura do passado. E se você ler o capítulo 10, você vai perceber que Paulo vai fazer um retrocesso até ao povo no deserto. E ele está dizendo: olha, existem exemplos na Bíblia para que você não venha a errar. Não faça aquilo que o povo de Israel no passado fez. Por exemplo, cuide para que não caia, porque dentro de você, e isso já está marcado na própria tribo de Israel, que lá no deserto eles foram cobiçosos pelas más coisas. Versículo 6. Versículo 7, ele diz: porque o povo foi idólatra. E idolatria não é somente estátua. Idolatria é você colocar algo na frente de Deus que seja isso maior do que Deus. Por isso que Deus pede a Abraão: dá-me Isaac. Porque a paixão de Abraão por Isaac era tão grande, porque era o único filho da promessa, era o único que ele tinha tido com a sua esposa. Ele estava tão apaixonado, ele estava tão envolvido por aquele jovem, que agora Deus faz um desafio a ele e diz: você sobe ao monte, vai lá, e lá oferece aquilo que você mais ama, aquilo que no seu coração, creio eu, que já está um pouquinho maior do que a paixão comigo. E chegando lá, quando Abraão bota Isaac
em cima do local do holocausto. E ele então pega a faca, levanta aos céus, para degolar então Isaac. Aí ele ouve a voz do anjo do Senhor: Pai, não faça tal coisa. E ali então Deus viu que nunca extrai. Naquele momento de tanta angústia, ele foi obediente. Ele não deixou que nada pudesse tomar o lugar de Deus. Paulo também orientou aos coríntios dizendo: não praticai imoralidade, porque o povo praticou no deserto. Não ponha Deus em prova e não murmureis contra ele. Não faça isso, porque no deserto, quando eles fizeram isso, mais de 23 israelitas morreram. Porque Deus, além de ser um Deus amoroso, é um Deus justo. E como Pai, Ele não vai deixar você fazer as coisas erradas e ficar nas coisas erradas. Ele não vai fazer isso. Ele vai até lhe dar a permissão para fazer as coisas erradas, porque Ele tem respeito por você. Porque Ele tem dado a você as mesmas características que Ele tem sobre si: o desejo, a vontade, a escolha. Por isso Ele nos fez semelhança sua. E agora Ele respeita isso. E Ele dá permissão para que você escolha até as coisas erradas. Mas não vai deixar você nas coisas erradas. E ela será. Por isso Ele vai dizer que, como Pai, Ele vai chicotear sobre si de você, para que você saia do caminho errado. Paulo desperta a igreja para tomar cuidado, principalmente olhando para trás e aprendendo com os erros. Ele utiliza então os seus antepassados para dizer então àquela igreja. Ele nos diz até hoje: vocês já nasceram de novo, vocês já são novas criaturas. Sim, vocês são, mas são pessoas que trazem uma bagagem de histórico ruim dentro de vocês. E se vocês não se cuidarem, vocês irão cair. Está dentro de você. Está dentro. Por isso que Jesus vai dizer: ei, por que você quer tirar o cisco nos olhos do teu irmão e não tira a trave do seu? Por quê? Porque dentro de nós existe uma trave. E se nós não cuidarmos com isso, isso vem à tona e vai nos fazer cair. Quando oramos e pedimos para que Deus nos mostre o que está oculto, atrapalhando então o meu crescimento, peço a Deus então para trazer aquilo que está aqui trancado à tona. E aí, meus irmãos, quando vem à tona, eu esqueço que eu pedi para Deus trazer à tona e fico me questionando por quê. Essa semana que passou, aconteceu algo que me trouxe uma lição muito grande. No momento, eu não pude compreender o porquê daquilo. O porquê que eu não conseguia obedecer às ordens do Senhor, dizendo: aquele que deve um tapa na cara, oferece. Mas, ao contrário, o que me mostrou foi que há dentro de mim uma ilha muito grande, que há dentro de mim uma violência muito grande. E aí, quando eu fui para Florianópolis, quando eu fiquei lá então fora da minha rotina, quando eu fiquei lá sozinho e pude conversar com Deus, então Deus trouxe para mim o entendimento. E então eu entendi o porquê que Ele permitiu aquela situação. Eu pedi para Ele. Eu me ajoelhei e disse: Senhor, traz à tona, Senhor, daquilo que está escondido dentro de mim. Porque eu quero crescer, eu quero deixar aquilo que está errado dentro de mim. Pois não sabia que era tão forte, não sabia que era tão doído. O que o Senhor me mostrou e o que eu pude aprender é que eu não podia ser um crente ou um super crente
mas que eu sou um homem e sou fraco. Sou humano e sou fraco. E que tem coisas dentro de mim que quando o negócio começa a apertar, vai sair à tona. E aí, naquele momento, eu vou na realidade fazer algo que desagrada a Deus. Paulo agora queria que os irmãos de Corinto pudessem entender que o que aconteceu no passado poderia acontecer com eles. E ele diz: olhe para que não caia. A segunda declaração de Paulo está, bem que você me acompanhasse, agora voltasse um pouquinho no livro de Romanos, capítulo 7. E aí nós vamos entender por que Paulo lá na frente vai orientar para os Coríntios. Romanos capítulo 7, versículo 22 a 24. Romanos capítulo 7, 22 a 24. Aqui nos diz, Paulo agora falando de si mesmo. Ele não está mais interessado agora em ensinar a outros. Ele dá uma declaração de quem ele é. Ele diz: porque segundo o homem interior, que sou eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei, outra coisa que me governa, que batalha contra a lei do meu entendimento, daquilo que já está gravado na minha cabeça, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele vai declarar agora: miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Paulo agora ele consegue olhar para dentro de si e declarar essas palavras. Só que essas palavras foram declaradas 20 anos depois da sua conversão. Não era um novo convertido. 20 anos depois de ter conhecido Jesus, ele declara, olhando para dentro de si: miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer de bem eu não consigo muitas das vezes, mas aquilo que é mal, que é contra a palavra de Deus, não me pede fazer. E ele vai perguntar então, e essa pergunta provavelmente Deus sanou nos outros anos: quem me livrará do corpo dessa morte? Dentro dessa declaração, olhando para dentro de nós, também podemos dizer: miserável homem e mulher que sou. Porque quantas atitudes e quantas escolhas ruins eu tenho feito contra Deus. Quantas coisas eu tenho praticado que Deus deixou registrado na sua palavra como exemplo. Quantas coisas e eu ainda me pego a fazer. Quando eu olho para dentro de mim, meu irmão, eu vou conseguir então ver esse homem que sou. E vou compreender então as expressões de Jesus. Vou conseguir então ver a declaração dele quando ele diz: sem mim nada você poderá fazer. Nada. Porque ele nos motiva. É ele que nos traz os desejos. Aquele que quer viver, então tem que morrer. Tem que matar o seu eu. Enquanto o seu eu for maior do que as ordens de Jesus, você será um miserável. Você ainda não compreendeu que precisa das ordenanças do Senhor, para que venha então forças e você consiga matar aquilo que te leva para longe dele. Podemos entender a expressão de Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não consigo seguir Jesus se antes não tomar a cruz, se antes não compreender o que é cruz, se antes não entender o que ele fez na cruz do Pai. Se eu não entender o que é cruz, eu não conseguirei ir à frente. Não conseguirei. Irmãos, qual o segredo para ficarmos então firmes e não praticarmos aquilo que o nosso corpo deseja? Queria dizer para você: não pare no capítulo 7, por favor. Se você parar no capítulo 7, você vai olhar para dentro de você e vai dizer: eu realmente
sou miserável, eu realmente não consigo obedecer ao Senhor, eu realmente não consigo andar com a cruz do Senhor. Não pare no capítulo 7, por favor. Agora dá uma espiadinha no capítulo 8 e você vai entender então como é que eu ficarei firme, como é que eu ficarei em pé contra todas as minhas vontades, contra o meu eu. Versículo 1 ao versículo 5, dá uma olhadinha lá. Diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O segredo é o Espírito Santo. Esse é o segredo para você ser vitorioso. Ande no Espírito. 2. Para que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus trouxe a solução. Enviou o seu Filho em semelhança da carne de pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E não andamos segundo a carne, mas agora andamos segundo. O segredo é o Espírito. O segredo é o Espírito. O segredo é o Espírito. Mas como então? Como? Eu poderia ter essa certeza de ficar de pé? Como? Vai um pouquinho à frente, versículo 12 ao versículo 17, vai nos responder. Vai dizer: de maneira que, irmãos, somos agora devedores, não a carne, para vivermos segundo os desejos da carne. Não podemos mais viver segundo os desejos da carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Vida separada de Deus. Mas pelo Espírito mortificaste a obra do corpo, então viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são agora filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para que outra vez estivéssemos em temor, mas recebemos agora o espírito de adoção de filhos, pelo qual agora podemos clamar, chegar aos pés de Deus e olharmos para cima, mesmo em momentos que cometamos pecados e aquilo trouxe um sofrimento e um arrependimento. Então nós olhamos para cima e dizemos: Pai, Pai, porque se não for o Senhor, se não for o teu Santo Espírito, eu não conseguiria ficar em pé. O mesmo Espírito agora, o Espírito Santo, vai testificar com o meu Espírito, e ele vai confirmar, dizendo: você realmente é um filho e é uma filha de Deus. Amém, querido? Você é. Tem essa confissão. Você é. Você é. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele nós padecemos, nós sofremos, para que também com Ele sejamos. Queridos, não parem no sofrimento. Não parem na tribulação e nem na angústia. Mas saibam que depois disso vai vir a glorificação. Depois disso vai vir um corpo transformado, um corpo realmente diferente desse, e que o pecado não mais reinará no nosso meio. Porque agora, com um corpo glorificado, nós não estaremos mais aqui na terra, mas estaremos aos céus, porque o Senhor, nesse momento, virá buscar a sua igreja, e virá buscar a mim e a você. Porque agora não somos mais criaturas, aquela que foi criada, aquela que anda longe dele, mas o Espírito Santo se edifica no meu e no seu Espírito, dizendo que nós somos filhos. E como filhos agora, a herança nos espera. E o princípio da herança, meu irmão, minha irmã, é o corpo glorificado. Quando agora não teremos mais pecado. Qual corpo eterno? É Jesus. Porque o pagamento da exigência do pecado foi lá na cruz. Amém? Volte à cruz. Se arrependa. É com o coração arrependido que o Senhor entra na sua vida. É com o coração arrependido que nós possamos, como diz João,
confessar os nossos pecados. E Ele então estará nos ajudando, nos limpando de todo pecado. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem.